Olá, seja bem-vindo ao canal Lição de Casa e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a morfologia das classes gramaticais e o que nós vamos ver aqui dentro do contexto da gramática geral, não da gramática específica ou a gramática especial como a gente costuma estudar na escola, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos que vai nos ajudar a entender melhor o uso das palavras e também escrever melhor e como tudo funciona dentro da classificação gramatical. Nós vamos falar hoje sobre as palavras designadoras da substância. Nós vamos falar nesse vídeo sobre substantivos e pronomes. Fica até o final, pega papel e caneta, você vai ver quantas dúvidas você vai tirar sobre este assunto. Então vamos começar aqui. Palavras designadoras de substância, mas antes, o que é substância? Substância é tudo aquilo que existe em si mesmo. Não precisa de outras coisas para existir. Você olha para aquilo e você sabe que ela existe. Você tem aquele conceito direto sobre aquela palavra, como lua, homem e gato. Se você não sabe como forma esse conceito, como que a nossa mente constrói esse conceito, dá uma olhada nesse vídeo aqui no card ou também na descrição depois que você ver essa aula. Aí você vai tirar todas as dúvidas sobre a formação das palavras, como nós criamos as palavras que existem no universo. Então vamos lá. Entendido o que é substância, nós vamos ver que as substâncias, elas são representadas pelos substantivos e pelos pronomes. Os substantivos podem simbolizar o substantivo concreto, aquele que existe em si mesmo. E esse substantivo concreto, ele pode ser natural ou artificial. Por exemplo, o artificial, mesa, cadeira, bola, boneca, tudo aquilo que a gente faz com as mãos, o que o homem criou, são substantivos concretos artificiais. E tudo aquilo que existe na natureza, como árvore, pedra, homem, estrela, etc., são substantivos naturais. Entender o que são substantivos concretos não é difícil. A nossa dificuldade é entender sobre os substantivos abstratos. Isso porque um substantivo abstrato, ele é um acidente. Segundo Aristóteles, ele é uma característica ou qualidade que pertence a algo concreto. O substantivo abstrato é a nossa mente que concebe esse substantivo. É como se essa palavra existisse em si mesma, por isso que ela é um substantivo. Mas, na verdade, ela só pode existir como parte de uma substância concreta. Então, a gente não pode tratar uma abstração como se ela tivesse existência independente. Mesmo quando a gente usa algo abstrato com caráter fictício ou intencional. Por exemplo, a palavra amor. Amor é um substantivo abstrato, mas amor não é algo que você pode pegar, que você pode ver ou medir, como se fosse uma pedra, um copo. Não é isso. Ele existe como uma ideia, mas não como um objeto físico. Então, mesmo que a gente fala o amor é lindo, estamos dando um caráter fictício, intencional a algo abstrato. Mas isso não significa que o amor existe por si só no mundo real. Ficou claro para você? Vamos aqui ver mais um exemplo. A palavra justiça. A palavra justiça é um substantivo abstrato. Isso aqui é uma ideia, um conceito que os humanos criaram para organizar a sociedade. Só que a gente não pode tratar ela como se fosse uma pessoa, uma entidade. Por exemplo, quando a gente diz a justiça seja feita ou a justiça foi feita, essa é uma expressão fictícia simbólica. Justiça não é algo que caminha, que decide, nada disso. Ela é uma ideia simbólica. A palavra tempo aqui, como último exemplo, para fixar bem o que é um substantivo abstrato, que é um conceito de uma ideia, é uma ideia que a nossa mente concebeu. Então, o tempo é uma criação humana que serve para medir eventos. A gente não pode tratar ele como se fosse uma coisa concreta, que a gente pode controlar ou segurar. Mesmo em expressões como o tempo voa ou o tempo cura todas as feridas, a gente usa essas palavras de maneira figurada e intencional, mas ela não reflete uma existência independente. Não existe nada disso no universo. A natureza não criou isso daqui. Nós concebemos essa ideia para
nossa própria comunicação. Então, a ideia de abstração como algo independente é uma forma de pensamento ou descrição útil, mas ela não corresponde à realidade literal. Vamos aqui ver mais um exemplo. Por exemplo, o homem é bom. A palavra bom é um conceito abstrato, é uma ideia que se faz, que caracteriza ali algo concreto. O homem é algo concreto, tá certo? Então, exemplos como suavidade, quantidade, forma ou prudência são qualidades que não existem isoladamente. Ela só faz sentido quando associado a algo concreto. Espero que aqui você tenha conseguido entender toda essa questão do substantivo abstrato. O que a gente precisa falar ainda sobre abstração é o seguinte, que a abstração, ela também pode ser uma essência, ela tem sim a sua essência. E essência é o quê? É o que o faz um ente ser o que é e sem o que não seria o que é, certo? Então vamos entender aqui. A palavra humanidade saiu de uma essência. Existe o humano, a essência humana, e aí a gente usou aqui uma outra termodade aqui, para tirar uma abstração, para abstrair algo de dentro do ser humano, como a humanidade. O corpo, por exemplo, a palavra corpo existe no mundo concreto, existe uma essência. E aí foi tirado uma abstração aqui, dando a ideia de corporeidade. Agora vamos, para finalizar aqui, usar um termo que não existe, podemos, cadeiridade. A ideia é, você tem um corpo, você tem algo concreto, uma cadeira, e você dá ali para ela uma abstração, você abstrai dela tipo uma cadeiridade. Cadeiridade é uma palavra que não existe, mas é só para você entender que, apesar de substantivo abstrato não ser alguma coisa que exista no universo sozinho, ele precisa de algo para dar sentido para ele, ele também tem a sua essência. Tá certo? E o que é a abstração? E por que essa abstração acontece? Como que a gente consegue isso? A abstração é uma capacidade humana de abstrair um aspecto da realidade e torná-lo objeto de pensamento. Foi um meio indispensável para a nossa mente ir em busca da verdade. Então, a gente, como ser humano, quer saber a verdade das coisas, vai em busca da verdade, do sentido real das coisas, até porque a gente precisava disso para se comunicar. Então, a gente abstrai das coisas sentido, a gente abstrai das coisas significados para conseguir ir em busca dessa verdade. Bom, aqui a gente tem o seguinte, a diferença básica entre concreto e abstrato é que os substantivos concretos falam de objetos que existem fisicamente, casa, livro, cachorro, lua, pedra, céu, mar, estrela. E os substantivos abstratos são ideias ou qualidades que a gente concebe, que a nossa mente concebe, como beleza, coragem, inteligência. Agora vocês estão ouvindo aí os passarinhos que eles estão indo para algum lugar. Então, com isso, você consegue entender aqui a diferença entre substantivo concreto e abstrato, que muitas vezes o nosso enrosco está aqui no substantivo abstrato. A gente pensa que ele vira concreto, não vira substantivo concreto. O substantivo abstrato é algo concebido pela nossa mente, é uma ideia. Vamos ver aqui outros pontos sobre os substantivos que é importante saber para facilitar a nossa comunicação. Os substantivos têm as palavras atributivas, que são palavras que qualificam ou caracterizam substantivos ou ações. Vamos dar uma olhada nisso aqui mais de perto. Bom, vamos falar aqui das palavras atributivas. Na gramática tradicional, o termo atributivo se refere a palavras que qualificam ou caracterizam substantivos ou ações, expressando acidentes ou qualidades que pertencem à substância. Então, esse acidente significa algo que existe em algo mais, como cor, forma, quantidade, etc. Então, vamos aqui conhecer quais são os principais tipos de palavras atributivas, ou seja, que podem ser atributo dos substantivos. Então, lembra bem que se refere às palavras que qualificam, caracterizam o substantivo, ações, expressando acidentes pertencentes à substância. Lembra que substância é aquilo que existe no universo. Então vamos lá. Temos aqui os verbos, os substantivos verbais, que são as formas nominais, os adjetivos verbais, que
que são as formas nominais e os adjetivos. Então, nós temos 4 maneiras de dar atributos, de qualificar ou de caracterizar um substantivo. Começando pelo verbo. Os verbos, a gente já sabe que eles servem para expressar ação, estado e processo. E os verbos, eles afetam o substantivo diretamente. Ele expressa alguma ação, um estado ou um processo do substantivo. Então, aqui no exemplo, o livro caiu da mesa. Caiu, o verbo cair atribui uma ação ao sujeito. Mostra aqui o que aconteceu com o sujeito. Quando a gente fala do substantivo verbal, que é a forma nominal dos verbos, essa forma nominal aqui no caso são verbos que derivam, essa forma nominal elas derivam de verbos e servem para expressar uma ação ou um estado. Por exemplo, leitura. Leitura é um substantivo verbal que derivou da palavra ler. Vamos aqui ao terceiro atributivo. Os adjetivos verbais e as formas nominais desses adjetivos verbais. No caso dos adjetivos verbais, quando a gente está tratando das formas nominais, nós vamos falando dos particípios que funcionam como adjetivos e eles servem para qualificar os substantivos. Então, a palavra esquecido aqui, por exemplo, é um particípio. O livro esquecido na prateleira é interessante. Então, ele está aqui qualificando o substantivo. Por fim, os adjetivos, que eles servem, como a gente já conhece na gramática, para qualificar o substantivo, indicando uma característica, um estado. Bonita, por exemplo, é um adjetivo que qualifica paisagem. Agora, observe o seguinte. Então, o que nós aprendemos aqui é que, na gramática geral, ela estuda todas as palavras que atribuem qualidade ou característica aos substantivos, que podem ser os verbos nominais, os adjetivos nominais e os próprios adjetivos. E aí é importante a gente entender também que existe uma classificação lógica do substantivo que pode simbolizar um indivíduo ou uma espécie ou um gênero. Então, vamos entender isso de perto. Na gramática normativa, a gente estuda os substantivos como algo que nomeia seres, objetos, lugares, ideias ou sentimentos. Então, a gente já sabe isso aqui. Mas na classificação lógica, no pensamento lógico, né, na formação dessa estrutura do pensamento, ela estuda os substantivos da seguinte forma. Então, ela tem a seguinte classificação. Primeiro, ele estuda o indivíduo, que representa algo único, como João, Amazônia, Brasil. Ele estuda a espécie, que é o agrupamento de indivíduos com características comuns, como cachorro, árvore e cadeira. E estuda o gênero, que é um agrupamento maior que engloba várias espécies. Por exemplo, a espécie cachorro é o gênero animal. A espécie árvore é o gênero planta. A espécie cadeira é o gênero objeto. Então, no estudo da gramática geral, a gente entende muito melhor de onde sai o significado real das coisas. E a partir desta compreensão, a gente consegue usar os substantivos da maneira correta. Além disso, a gente precisa lembrar aqui que gramaticalmente os substantivos possuem número, gênero e graus. Número, ele pode ser singular ou plural, gênero masculino, feminino e graus aumentativo e diminutivo. Vamos falar aqui sobre essa questão gênero ainda. Vamos voltar aqui. Se observa aqui que na classificação lógica, o gênero é o agrupamento maior que engloba várias espécies. Então, quando a gente está falando gênero, em gramática, a gente está falando justamente desse agrupamento maior. Então, dentro de um agrupamento maior, a gente ainda tem o gênero masculino e feminino. E por fim, nós vamos entender aqui as 10 funções gramaticais dos substantivos, aquilo que a gente aprende tudo separado. Nós vamos ter aqui uma visão panorâmica dessas 10 funções, de qual é o papel desses substantivos na estrutura da oração. Então, agora a gente vou detalhar aqui cada uma delas para que a gente compreenda melhor o uso. Começando pelo sujeito. Sujeito é o substantivo que realiza ou sofre a ação do verbo. Como no nosso exemplo anterior, o livro caiu na mesa. Livro é o sujeito que realiza a ação de cair. Em seguida, a gente tem o predicativo do sujeito. Predicativo é o termo que atribui uma característica ou um estado do sujeito. Aquela casa é uma mansão. Mansão, então,
descreve o sujeito, aquela casa. Então você pode ver que o predicativo é uma característica do sujeito. Terceiro, a gente tem o objeto direto. O objeto direto é aquilo que recebe diretamente a ação do verbo transitivo. Comprei um carro novo. Carro é o objeto direto do verbo comprar. Comprei o quê? Um carro novo. Objeto indireto, ele recebe indiretamente a ação de um verbo transitivo indireto, geralmente acompanhado de uma preposição. Entreguei, você tem aqui o verbo entregar. Entreguei o presente ao amigo. Amigo é objeto indireto, ligado ao verbo pela preposição ao. Então, entreguei o presente. Presente é objeto direto de entreguei. E amigo é objeto indireto do verbo entreguei. Por quê? Quem entrega algo a alguém. Você tem aí o predicativo do objeto. Predicativo do objeto é um termo que atribui uma qualidade ou estado ao objeto direto. Consideraram o plano uma genialidade. Então, neste caso, genialidade qualifica o objeto direto plano. Consideraram o plano é um objeto direto. O aqui não é uma preposição, é um artigo que está ligando o verbo ao substantivo, que está ligando o verbo ao seu objeto. E uma genialidade está se referindo ao plano. Então, você tem aqui o predicativo, o que qualifica o objeto direto. O objeto de uma preposição. Aqui nós temos uma explicação um pouco mais profunda para você entender o seguinte, que na gramática moderna, a função chamada de objeto de uma preposição no trigo corresponde ao complemento nominal ou ao termo integrante do predicado introduzido por preposição. Isso depende do contexto. Isso aqui significa que é um elemento regido por uma preposição que completa o sentido de um verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos aos exemplos. Nós temos o primeiro caso, que é o objeto direto. Ele gosta de música. De música é objeto indireto, pois completa o verbo gostar, que exige a preposição. Então, esse objeto indireto, o uso desta preposição, que nós estamos tratando aqui, objeto de uma preposição, o complemento nominal de um verbo preposicionado, ele tem aqui o objeto indireto, quando o verbo exige uma preposição. É um complemento nominal quando a preposição serve para completar o substantivo. Necessidade, ele é regido pela preposição de. Então, quando um substantivo exige uma preposição, você tem um complemento nominal. Tenho necessidade de descanso. Essa palavra aqui, ela exige uma preposição. Aí você tem um complemento nominal. E tem a função adverbial, que é o adjunto adverbial, pois a preposição com introduz uma circunstância de modo. Ela chegou com pressa. Você tem a função de adjunto adverbial de uma preposição quando ela introduz aqui uma circunstância. Resumindo, o objeto de uma preposição, um complemento nominal, ele pode ser de um objeto indireto, se completa verbos transitivos indireto. Ele pode ser complemento nominal, se completa nomes como substantivos, adjetivos ou advérbios. E ele pode ser um adjunto adverbial se expressa circunstâncias. Assim, nós entendemos o que significa o objeto de uma preposição. Um adjunto adnominal de posse indica posse ou relação com outro termo. O livro de Maria está aqui. Livro é o substantivo principal, enquanto de Maria indica posse. Então, essa é uma das funções gramaticais. Chegamos à sétima, vamos à oitava função gramatical, que também causa bastante confusão, igual essa aqui do objeto de uma preposição, das funções nominais. Vamos aqui. Essa função gramatical, oração reduzida de particípio de gerúndio. Essas estruturas, elas frequentemente aparecem como adjuntos adverbiais. Vamos aqui. Exemplo. Nominativo absoluto. Com a cidade capturada, os soldados partiram. Então, a gente tem aqui esse exemplo aqui, que é um nominativo absoluto. Com a cidade capturada, os soldados partiram. E o que é equivalente aqui? Uma oração. O que é equivalente é uma oração reduzida de particípio. Capturada a cidade, os soldados partiram. Você veja
que é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Só que aqui essa oração foi reduzida de particípio. Pegou aqui o capturada, então você tem aqui a palavra, o verbo capturar, de uma forma particípio, e formou a oração. E a oração reduzida de gerúndio, sendo capturada a cidade, os soldados partiram. Aqui o equivalente ao nominativo absoluto é uma construção em que o verbo no particípio gerúndio está relacionado a um sujeito implícito ou explícito, funcionando como uma ideia adverbial de tempo, causa, condição, etc. Espero que aqui você veja quanto que a gente precisa estudar essas orações reduzidas de particípio e de gerúndio para compreender essa estrutura e para compreender esta função. Chegando aqui a nona, nós temos o vocativo, que é usado para chamar ou dirigir-se a alguém. Amigos, precisamos agir. Então essa aqui é uma das funções gramaticais mais simples da gente guardar. E o aposto, que muitas vezes é confundido com vocativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O aposto aqui, o aposto explica, serve para explicar, para identificar, para especificar um substantivo anterior. Maria, minha prima, chegou hoje. Minha prima aqui, então, ela serve para... é um aposto, porque serve para especificar o que ela é de Maria. O vocativo, ele serve para chamar, então a gente não pode fazer essa confusão. Desta maneira aqui, você conseguiu ver de uma maneira panorâmica, todas as funções gramaticais dos substantivos. Acredito que a mais difícil de compreender aqui seja essa, o objeto de uma preposição, que é o complemento nominal, que tem 3 formas de acontecer, que ele pode ser um objeto indireto, um complemento nominal ou um adjunto adverbial. Então aí é estudar com um pouco mais de atenção. E as orações reduzidas de particípio de gerúndio, que também são estudos que precisam se aprofundar mais, porque causam confusão na hora de usar. Geralmente a gente não... Bom, isso era tudo que você precisava saber sobre os substantivos, que eles servem para simbolizar tanto substantivos concretos, abstratos. Aqui você entendeu melhor o que significa o substantivo abstrato e como eles devem ser utilizados. Você entendeu um pouco mais sobre como funciona a classificação lógica do substantivo. Simboliza sempre o indivíduo, uma espécie ou um gênero. Você conseguiu entender o que gramaticalmente os substantivos possuem, que eles possuem número, gênero e grau, e conseguiu entender aqui as funções gramaticais dos substantivos. E você percebe que saber essas funções, saber tudo isso, vai fazer com que você leia e escreva cada vez melhor. Vamos dar uma olhada aqui nessas duas partes, dos pronomes. Os pronomes devem ter se originado naturalmente das conversações. Primeiro, da ideia, né? Que a gente consegue perceber aqui, que tem a primeira pessoa, aquela que fala, eu estou falando com você, sou a primeira pessoa. A segunda pessoa, a quem se fala, então você é a segunda pessoa, e a terceira pessoa de quem se fala, como se fosse uma fofoca, estamos falando de alguém. Então, os pronomes, eles concordam em pessoa, número e gênero. Isso aqui basicamente é o que você precisa saber, porque os pronomes eles servem para substituir os substantivos. E ainda sobre os pronomes, nós temos que ele pode ser relativo. Ele é relativo porque ele desempenha 3 funções. Em um dado momento ele faz a função de substantivo, em dado momento ele pode servir para conectar a oração, e em dado momento ele pode servir para subordinar uma oração a outra. Vamos ver cada uma dessas. O pronome relativo, ele substitui um substantivo que já foi mencionado anteriormente. Assim, a gente evita repetições desnecessárias e desempenha esse papel de substantivo dentro da oração subordinada. Então, nós temos aqui 2 frases. O livro está na estante. Eu comprei o livro ontem. Então, você está conversando, você não precisa repetir o substantivo livro. Você pode usar um pronome relativo fazendo a vez de substantivo. Então, o livro que eu comprei ontem está na estante. Então, aqui o pronome
relativo que substitui o substantivo. O pronome relativo também serve para conectar as orações. Então, ele liga uma oração subordinada explicativa ou restritiva a uma oração principal, e com isso ele estabelece conexão lógica entre elas. Então, nós temos aqui duas frases. Ela tem um carro novo, o carro é muito econômico. Então, ao invés de repetir o substantivo carro duas vezes para passar uma mensagem, você pode usar um pronome relativo para conectar essas duas orações. Ela tem um carro novo, que é muito econômico. Então, você conectou aqui com o pronome relativo que uma oração subordinada explicativa. Então, aqui está explicando que ela tem um carro novo que é muito econômico. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem vírgula obrigatória. E você pode usar também o pronome relativo que para uma oração subordinada restritiva. Ela tem um carro novo que é muito econômico. Observe que parece que é a mesma coisa. Observar isso é importante porque você não pode fazer confusão. Então, quando está explicando alguma coisa, a vírgula aqui é obrigatória e na restritiva não. E esse pronome, então, serviu para conectar as duas orações, unindo em uma única frase, dando mais fluidez ao texto. E por fim, nós temos aqui a oração, quando o pronome relativo subordina uma oração. Esse pronome introduz uma oração subordinada adjetiva que depende da oração principal para fazer sentido. Essa subordinação, então, ocorre porque a oração subordinada funciona como um complemento ou uma qualificação do antecedente. Vamos lá, na frase, a menina está feliz. Que legal, né? É muito bom estar feliz. Acontece que nós não sabemos aqui por quê. Então você percebe que a gente precisa de um complemento para esta frase e aí vai entrar a ação do pronome relativo. Você pode dizer: a menina tem um irmão que viajou para o exterior. Isso aqui dando mais alguma informação sobre a menina. E a menina que tem um irmão que viajou para o exterior está feliz. Então aqui, que tem um irmão que viajou para o exterior, é uma oração subordinada que dá mais informações sobre a menina. Então, percebe aqui como utilizar o pronome relativo. Então, a partir de todas essas informações, você consegue usar os substantivos e os pronomes de uma maneira mais clara, entendendo o que você está lendo ou escrevendo na sua frase. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender o uso dos substantivos e dos pronomes de uma maneira mais profunda. Se esse vídeo ajudou você, deixe o seu gostei, abraços e até o próximo vídeo.